Ok, boa noite a todos. Eu queria estudar com vocês. Ok, então, eu queria estudar com vocês hoje mais um trecho do Talmud. E ele tem a ver, na verdade, com as leis de Shabat. É uma história conhecida para alguns, uma história incrível. E eu vou compartilhar a tela, aproveitar a tecnologia que a gente pode estudar junto num trecho. Ok, estamos aqui no Tratado de Shabat. Conseguem ver? Conseguem? Dá para ver? Ok. Aqui é o Tratado de Shabat, do Talmud, página 119a. E aqui a gente vai ler, vou ler no aramaico. Quem quiser depois eu posso passar o link, tem aqui a tradução no inglês. Então, diz o Talmud. Yosef Moker Shabe. Havia um sujeito chamado Yosef. Ele era alguém que apreciava muito o Shabat. Hava Hahu Goi Beshivavutei. Ele tinha um gentil na sua vizinhança. Terrava Nefish Enir Seituva. Que ele tinha muitos bens. Um cara muito apoderado. Amrilei Kaldai. Falaram para ele os astrólogos. Kuhulu Nirsen. Falaram para ele o seguinte: todos os seus bens, Yosef Moker Shabei Achilehu. O seu vizinho, aquele Yossi, o judeu, aquele que gosta do Shabat, ele vai comer, ou seja, ele vai consumir. Todos os teus bens vão cair nas mãos dele. Então ele falou: bom, isso eu não posso deixar acontecer. Então o que ele fez? Azal Zabnino Lekulo Nirsei. Ele foi e vendeu todas as suas propriedades. Zvan Behu Marganita. Ele comprou com o dinheiro, uma pedra preciosa. Utva Bisiainei. Ele colocou essa pedra, ele enfeitou ela fez um enfeite no seu turbante. Bahade de Ka'avar Mabra. Quando ele estava passando um riacho, estava em cima da ponte, Ifrehezika soprou um vento, Shadiebemaia, e fez com que o turbante dele caísse na água. Balei Kavra, chegou um peixe e engoliu aquela pedra. Ascua, pescaram aquele peixe, Aitua apanha de Maleshabta, trouxeram na véspera do Shabat para a feira. Amri, manzaven que rasta. Disseram, quem é que vai comprar agora esse peixe? Amri lehu, disseram para o vendedor, Zilu amtiu legabei, Yosef mokershabei, dirgil desaven. Vai lá para aquele Yossi e ofereça para ele que ele sempre compra coisas para o Shabat. Amtiu nialei, chegaram para ele, Zavnen, ele comprou. Karei, ele cortou o peixe. O que ele encontrou? Ashkarbei Marganita. Ele encontrou lá dentro um cartão de crédito. No caso lá, era uma pedra preciosa. Zabnei Betlei Alita, de dinare de Dahava. Ele conseguiu vender aquela pedra por um valor de 13 dinares de ouro. Isso aqui era equivalente a uma fortuna. A gente pode imaginar que o cara tinha vendido todas as posses para trocar por aquela pedra. Conclui o Talmud, Pagebeiau Saba, um velhinho Saba, né? O vovô, aquele vovô encontrou o Yosef, e ele disse para ele, Man de Yazef Shabta, aquele que empresta para o Shabat, parei Shabta. O Shabat paga de volta para ele. Essa história, talvez alguns já tinham ouvido essa história. Algumas perguntas que vão ser pontos de análise para a gente tirar algumas lições. Vamos lá. Bom, a história é que falaram para ele os astrólogos. Número 1, os astrólogos, o Maimônides ele coloca, ele é da opinião que os astrólogos apenas têm ilusões. Porém, outros legisladores dizem que os astrólogos têm uma certa visão, não precisa, mas eles têm uma certa visão. Mas independente da opinião, para nós é absolutamente proibido a gente consultar sequer o horóscopo que sai no Estadão todo dia. A gente pode consultar a temperatura, previsão do tempo, que provavelmente vai estar errada, mas é proibido a gente tentar prever o futuro de qualquer forma, a não ser por um profeta, judeu, autêntico, etc. Bom,
Mas essa é a história. Ele consultou o cara e o cara falou para ele que ele ia perder todo o dinheiro e ia passar para o vizinho. Ele vendeu, o peixe engoliu e aquele Yosef que gostava muito do Shabat, ele acabou ganhando aquela fortuna. Essa é a história. Pergunta número um detalhe, mas esse detalhe vai ensinar para a gente uma coisa curiosa. A pergunta é a seguinte: nessa história, ela conclui dizendo que o vovô falou para ele que aquele que empresta para o Shabat devolve para ele. A pergunta é: o que significa emprestar para o Shabat? Deveria dizer aquele que gasta com o Shabat, aquele que investe no Shabat. Ele não pegou dinheiro emprestado, ele pegou o dinheiro dele e ele gastou com o Shabat. Porque ele diz aquele que empresta para o Shabat. Pergunta número 2. Quando o Talmud diz aquele vovô, a quem se refere normalmente? Ao profeta Eliau. O Eliau, o Navi, que vem visitar a gente nas noites do Seder, que vem visitar a gente quando tem um Brit Milá, e é aquele que vai anunciar a vinda de Mashiach. Ele, de vez em quando tem missões muito importantes, Hashem manda ele investido num corpo, e ele vem e faz aquela missão. A pergunta é, o que essa história tinha de tão especial que precisava que o profeta Eliau descesse dos céus para dar esse comunicado para aquele homem? Então aqui tem algumas explicações muito bonitas. Número 1. Quando eles trouxeram esse peixe, tem aqui um comentário que diz o seguinte: por que eles precisavam perguntar quem é que vai comprar esse peixe? Bom, você pega o peixe, vai até a feira e oferece. Aquele que quiser comprar, vai comprar. O que significa quem vai comprar? Vai para aquele homem. Chega na feira, coloca à disposição de quem comprar. E a resposta, se a gente for ver as palavras do Talmud, é que eles chegaram na véspera, ou seja, bem na véspera do Shabat. Vamos imaginar, faltava 15 minutos para a entrada do Shabat. O que acontece? Esse Yosef, uma vez que ele era alguém que apreciava o Shabat, com certeza, desde domingo passado, ele já estava se preparando para o Shabat. Quinta-noite, no máximo, imagino eu, já estava tudo pronto para o Shabat. Os peixes já estavam prontos, as saladas, estava tudo nos trinques. Então, o que acontece? O cara que chegou com um peixe grande, bonito, na véspera do Shabat, essa hora todo mundo já cozinhou. Você não tem freezer para congelar. O que você vai fazer com um peixe desses nessa hora? E aí falaram para ele, sabe o quê? Tem uma pessoa que você falou em Shabat, ele topa. Você quer vender para ele um sapato? Fala que é para o Shabat, ele compra. Quer vender uma bolsa? Fala que é para o Shabat, ele compra. A bolsa não pode no Shabat. Bom, oferece para ele um carro? Não, o carro também não pode no Shabat. Mas qualquer outra coisa, você oferece que é para o Shabat, ele vai comprar. Então oferece para ele o peixe, o cara compra. Só que, quando chegaram para ele, com certeza já estava tudo pronto. Ele já tinha comida suficiente para o Shabat dele. Ele não ia jogar fora. O que ele fez? Ele guardou aquele peixe para o sábado à noite, para comer durante a semana. Para que ele faria isso? Se ele era o homem que pensava no Shabat, por que ele compraria uma coisa que é completamente desnecessária? Sabe qual é a resposta? Ele fez o seguinte cálculo. Aquele pescador, se ninguém comprar dele o peixe, vai que semana que vem, sexta-feira, ele vai falar, bom, eu acho que eu vou para Atibaia. Para que eu vou ficar aqui pescando se vai me demorar não sei quantas horas? Vai chegar a véspera do Shabat e eu vou ter que jogar o peixe fora. Então ele falou, olha, eu não quero que os vendedores, os pescadores, eles tenham esse pensamento. E ele foi lá e gastou todo o dinheiro para algo que ele não precisava. Olha o cuidado que ele teve com o Shabat. Não é que ele gastou mais dinheiro para comprar uma comida gostosa. É muito além disso. A visão dele de se cuidar para que talvez num futuro Shabat ele vai deixar de ter um peixe tão bom. E por isso justamente ele mereceu que o Eliau Hanavi veio para ele. Qual foi a mensagem do Eliau Hanavi? Então vamos fazer um parênteses. Existe uma frase do Talmud que diz: Schar behai alma leka. Nesse mundo, nós não temos a recompensa das nossas boas ações. Quando nós fazemos mitzvot, isso fica guardado e no mundo vindouro nós vamos receber essa recompensa.
Agora, o que está escrito na Torá? Se você ouvir Ve'ayim Shamot Ishmeu, a gente fala todos os dias, se você escutar a voz de Hashem, eu vou te dar chuva, vou te dar sustento, etc. Isso não é recompensa. Isso são melhores condições de trabalho. Então, se você tem um funcionário e se fala para ele, olha, se você continuar batendo as metas, eu vou colocar um ar-condicionado na sua sala. E você vai ter uma sala sozinho e não vai precisar usar máscara. Bom, maravilha. Ele bateu as metas, superou as metas e ele ganhou o escritório dele sozinho. Chega no final do mês, ele vê que o salário não entrou. Ele chega e volta para o patrão e fala, e aí, o que aconteceu? Fala, não, peraí, comprei o ar-condicionado, dei para você uma sala privativa, já gastou o teu salário. Bom, se ele fizer isso, ele é um ladrão. Porque o ar-condicionado e o escritório, isso na verdade são melhores condições de trabalho. Isso não é o salário. Então essa analogia que o Maimônides ele faz, que a bonança divina que nós recebemos nesse mundo não é a recompensa pelas nossas boas atitudes, e sim é melhores condições de trabalho. Se a gente bate as nossas metas, se a gente cumpre as nossas metas, Hashem ele vai dar para a gente melhores condições para a gente continuar fazendo as mitzvot. Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Existem mitzvot que a gente já recebe juros, entre aspas, nesse mundo. O capital fica guardado para o mundo vindouro, mas a gente já começa a usufruir os juros agora. Quais são elas? Então a gente lê essa Mishnah todos os dias, mas é basicamente as mitzvot que são entre o homem e o seu semelhante. Se eu pratico bondade, algum momento aqui na vida, essa bondade vai voltar para mim. Se eu ajudo os outros, se eu visito o doente, se eu ajudo a noiva, algum momento aquilo vai voltar para mim. Então esses são os juros que eu recebo nesse mundo. Bom, no mesmo tratado, o mesmo tratado de Shabat traz para a gente uma outra história. De que havia uma mulher que ela pedia, acho que não lembro as palavras exatas, mas ela pedia parnassá para o marido. Parnassá e parnassá e parnassá. Bom, o marido era uma pessoa extremamente cuidadosa com o Shabat. E um belo dia, então, ele percebe que veio dos céus e caiu lá na mão deles como se fosse um pé de uma mesa totalmente de ouro. Bom, eles estavam feitos. Ela ficou felicíssima e depois que ele pegou aquilo, já ia vender e começar a melhorar a vida dele, ele recebe uma mensagem lá dos céus de que ele ganhou. Só que isso vai descontar da futura recompensa dele. Opa, aí já não quero. Então, o que ele fez? Ele pediu, fez uma reza, e veio uma mão do céu e pegou de volta esse pedaço de ouro. O Talmud fala que aqui teve duas coisas extraordinárias. Número 1, que os céus deram para ele aquele pedaço de ouro, o pé da mesa. Mas a coisa mais extraordinária é que veio uma mão do céu e pegou de volta. Porque a regra geral é, tudo que vem dos céus não volta para lá. E a pessoa tinha uma estatura espiritual tão grande que receberam de volta. Mas qual é a ideia que eu quero trazer? A pessoa, normalmente, é guardado para ela para o futuro. Está escrito que às vezes, porque uma das respostas para a pergunta mais clássica de todas, por que os rechaim, os ímpios, os perversos, ele tem uma vida boa nesse mundo, certo? E às vezes o tzadikim é o contrário. E a resposta clássica é que Hashem ele paga à vista para os perversos. Assim, no mundo vindouro, eles já estão quitados e eles podem receber a sua devida punição. Essa é uma das explicações. Então, o que acontece? Quando a gente recebe à vista, você pode estar gastando daquilo que está no futuro. Deixar bem claro, ninguém aqui precisa se preocupar se a Hashem pagou à vista, já está pagando, que a Hashem dê brachá para todo mundo, e não vai gastar nada. A gente não precisa ficar preocupado com isso. Mas aqui estamos falando de uma pessoa que recebeu uma fortuna, ele ficou preocupado. Será que com essa fortuna eu talvez gastei dos meus méritos? E essa foi a mensagem que o profeta disse para ele. Não se preocupa. O que você fez é você emprestou para o Shabat. O que significa emprestou? Você
possivelmente até gastou dinheiro para algo que nem era para aquele Shabat. Era pensando num possível futuro Shabat. Isso significa emprestar do Shabat. Fica tranquilo que é o próprio Shabat que vai te devolver. É o próprio Shabat que vai te devolver. Tua conta não vai zerar ou nem vai diminuir da tua conta daquilo que você tem para o futuro. Último ponto dessa história. Aquele homem, o vizinho, ele tinha lá ó, uma previsão, uma visão lá dos caras, que ele iria vender, ele ia perder tudo aquilo para o vizinho, para o judeu. O que acontece? Ele tentou fugir do destino. Ele falou, não, eu vou me garantir. Eu não quero que o cara entre aqui na minha casa, rouba. Eu vou vender tudo e investir tudo numa pedra. E essa pedra eu não vou nem deixar em casa. Vai que ele entra na minha casa, ou alguém rouba. Eu vou estar o tempo todo com ela, garantir que ninguém vai tirar de mim. Ele tentando fugir do destino, foi o que trouxe o destino para ele. Na história se trata de um idólatra. Mas a ideia é válida, que quando a gente às vezes tenta fugir do nosso destino, não tem como a gente fugir. O que acontece é, a gente pode rezar para Hashem, a gente pode fazer mais mitzvot para ele mudar o destino. Você tentar com a sua esperteza, com a sua inteligência mudar o destino, não é esse o caminho. Como a história de que uma vez tinha uma pessoa correndo. E Rabbi Levi Rabardisha perguntou, o que você está correndo? O tempo todo você está correndo? Você vive correndo? Ele falou, olha, eu estou correndo atrás da Parnassá. E ele respondeu, quem disse que a Parnassá não está atrás de você? Às vezes você correndo está se afastando mais daquilo que você precisava estar fazendo. Então essa é a segunda lição da gente não tentar fugir do destino e sim redirecionar. Tentar mexer os pauzinhos com quem realmente mexe os pauzinhos e dessa forma a gente pode mudar aquilo que eventualmente está escrito lá nos céus para nós. Essa é a passagem do Talmud. Só queria concluir com algumas leis práticas. Quando a gente gasta dinheiro para o Shabat, aquele dinheiro não deduz da conta que Deus estipulou para a gente em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, Deus estipula quanto cada um vai ganhar. O que você gasta com Shabat não vai deduzir. Claro, existe digamos assim, a pessoa não por isso ele vai comprar, que nem eu falei, vai comprar um Rolls Royce para o Shabat, né? Tem um limite, a pessoa realmente vai gastar para o Shabat com o intuito de gastar para o Shabat, então aquilo não é descontado. Ponto número 2, essa história conta a passagem de um peixe, não é à toa. Por quê? Porque no Shabat é uma mitzvah a gente comer peixe nas 3 refeições do Shabat. Sexta-noite, sábado no almoço e sábado à tarde, após o Minha, antes da saída do Shabat. Por quê? É uma maneira de honrar o Shabat. Tem várias explicações cabalísticas, mas só uma delas, explicação simples, que Dag, em hebraico, peixe, tem o valor numérico Daled é 4, Gimel é 3, valor numérico de 7. Aquele que come peixe, Dag, que vale 7, no dia 7, ele vai receber, tem muitas brachot que ele vai receber por isso. Então essas são as alachot práticas que a gente tira dessa história. Boa noite a todos. Se alguém tiver dúvida, manda depois, que eu preciso agora me preparar para em breve Boa dar às noite, 8 horas. Rabino. O próximo shiur vai ser nesse Chicoia. mesmo